Olá, nono ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula e a nossa aula ela dá continuidade ao módulo 6, Tempos Sombrios, aí falando da questão relacionada aos regimes totalitários que vão surgir no chamado pós-Primeira Guerra. E hoje nós vamos, portanto, nos aprofundar no regime do fascismo, que aconteceu na Itália, e no regime nazista, que aconteceu na Alemanha. Bem, na aula anterior, nós tínhamos já relacionado que os regimes totalitários eles vão surgir nesses países que, ao perderem a guerra, tiveram altas punições e indenizações que acabou levando muita miséria ao povo, né? Por conta das multas, por conta da reconstrução dos países, esses países eles considerados culpados por ter, portanto, feito a guerra, né? E aí, obviamente, como eles não ganharam, então eles sofreram essas chamadas sanções. Então, na aula anterior, nós relacionamos a miséria a um despertar de um sentimento nacionalista, no qual acabou, de uma certa forma, indo para um lado das pessoas, obviamente os alemães e os italianos, se familiarizarem com regimes que colocassem ou que davam uma garantia de que a Alemanha e também a Itália poderia ressurgir, obviamente, da crise. Isso é uma coisa que começa a ganhar espaço nesses territórios, e aí esse tipo de regime ele começa a ganhar forma e começa a ganhar atuação do ponto de vista político, só que com nomes diferentes, mas muito parecidos no seu modo de agir politicamente. Aí sim nós estamos, portanto, falando do fascismo italiano e estamos falando do nazismo na Alemanha. No caso italiano, mais especificamente, nós temos aqui algumas questões que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, ele fala assim: a ascensão do fascismo na Itália pós-Primeira Guerra. Olha o que é colocado ali, portanto. As dificuldades no pós-guerra afetavam os camponeses, os operários e a classe média. Isso vem, obviamente, das punições que essa nação sofreu quando perdeu a guerra. Aí ele coloca ali, ó, a Tríplice Entente não havia entregue os territórios prometidos aos italianos. Então, isso acabou juntando a miséria com um sentimento revanchista, porque aquilo que tinha sido prometido não foi feito e isso acabou agravando mais a crise que a própria Itália já passava no período. Outra coisa aqui em destaque é esse daqui. O país estava dividido, falando aí das populações, né? As Ligas Vermelhas tinham uma inspiração comunista. E, como vocês sabem, o comunismo, a Rússia, ela abandona a guerra para fazer sua revolução e depois, passado algum tempo, ela começa a se desenvolver. Isso acabou, até pela proximidade, né, com a Rússia do lado europeu, a proximidade com a Europa Ocidental, acabou, de uma certa forma, despertando pessoas que começaram a ver como um regime que, se deu certo lá, poderia também dar certo na Itália. Porém, nós tínhamos aqui os chamados camisas negras, que eram contra qualquer palavra que envolvia comunismo e, obviamente, que esses camisas negras, eles já estavam bem consolidados e eles eram favoráveis a um governo total, a um regime mais totalitário e esse totalitarismo, ele então se intitulava como regime fascista. Tudo bem? E aí, dentro dessas disputas que a Itália ela começa a passar exatamente para trilhar um caminho a seguir no pós-Primeira Guerra, o que vai acontecer? Os camisas negras, portanto, eles vão sair na frente e, dentro das promessas, dentro do que estava sendo
colocado, né, por eles na questão de reconstrução da Itália, olha o que aconteceu aqui. Pressionado pela marcha sobre Roma, que os camisas negras começam a fazer, o rei Vítor Emanuel III nomeia Mussolini como primeiro-ministro. O primeiro-ministro, dentro de um regime parlamentarista, é aquele que eu tenho o rei, mas quem governa politicamente é o primeiro-ministro. Ele vai nomear, portanto, Mussolini e entrega o governo do país nesse período de 22 a 24. Ele faz isso temendo que ele poderia até acontecer algo pior, então ele acaba agradando este grupo e entrega, portanto, o governo a ele. Bem, Mussolini, portanto, de 22 a 24, o que ele vai fazer? Ele vai propor, dentro de uma ideologia, uma nova Itália. No começo, ele até estava vindo certinho, governando, respeitando as leis direitinho, mas na medida que ele foi agariando poder e na medida que ele foi consolidando os planos que ele tinha posterior a isso, ele, aí sim, a partir de 24, ele começa a colocar, ou seja, ele começa a impor o que seria o regime fascista, aí de maneira 100%. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai decretar o chamado Tratado de Latrão, e ele vai... O Vaticano, portanto, os territórios ali da Igreja Católica passa a ter uma autonomia própria, e fazendo isso, ele fez em caso pensado, porque fazendo isso, ele colocaria a Igreja do seu lado, em decisões nesse sentido. E ele também vai mexer no ensino das séries iniciais dos italianos, ensinando, obviamente, o fascismo passa a entrar nos conteúdos escolares para os pequenos. Já era uma forma também de manipulação dessa ideologia governamental nas séries iniciais das crianças. Nesse momento, ele já não respeita mais o parlamento e ele se coloca como sendo o parlamento, o Estado e tudo. E aí sim ele vai inaugurar esse regime totalitário que nós conhecemos como fascismo. Bem, do lado, né, aí sim, entrando numa questão específica da Alemanha, eu vou ter o chamado nazifascismo ou nazismo, que também é um modelo totalitário de governo, mas que no seu processo de construção foi diferente do que aconteceu na Itália, né? A Itália tomou aquele curso que eu acabei de falar. E na Alemanha, como foi? Então vamos estudar aqui. Nenhum outro país sentiu de forma tão dramática as consequências da Primeira Guerra Mundial como a Alemanha. De fato, foi o país que recebeu mais punição e, obviamente, foi o país que se afundou numa crise mediante as sanções que sofreu. Olha o que ele fala. A economia do país estava arruinada por causa da guerra e do desemprego. E 1923, houve um processo hiperinflacionário desastroso, ou seja, a Alemanha estava totalmente destruída. Bem, assim como aconteceu na Itália, eu tinha grupos que eram a favor do comunismo. Assim, né, como eu falei para vocês, o comunismo ele começa a se destacar exatamente porque a Rússia, ao ter feito sua revolução, estava começando a colher frutos disso, né? De um sistema que ele era mais democrático do ponto de vista da questão da valorização da classe operária e, obviamente, do campesinato, né? Então ele fala aqui, ó, os comunistas propunham uma revolução que pusesse fim ao capitalismo. Os nazistas, que era um outro grupo que praticamente tem sua semelhança aos fascistas italianos, olha o que ele fala: culpavam a democracia, os países estrangeiros e os judeus pela crise econômica. Por que os judeus, segundo os nazistas, são culpados da miséria? Porque naquele período, os judeus em território alemão, eles eram donos de várias coisas. Então, os nazistas acusavam os judeus de estar
com o lucro, ou seja, de ter uma vida relativamente boa, em detrimento da maioria dos alemães que passavam dificuldade. Então, os judeus entra nessa esfera do nazismo partindo daí. Continuando, entre 1923 e 29, a economia alemã começa a se recuperar, com a criação de uma nova moeda e com a ajuda norte-americana, naquele período antes da queda da Bolsa de Nova York, que os Estados Unidos emprestava dinheiro para todo mundo, as indústrias retomam sua produção, o desemprego diminui e a Alemanha vê um caminho a seguir. Porém, quando eu tenho a queda na Bolsa de Nova York, o que vai acontecer? Toda a recuperação da Alemanha, ela vem por água abaixo, porque os Estados Unidos acabam sendo obrigados a cortar esses investimentos. E cortando esses investimentos, a Alemanha, que começava a se recuperar, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar novamente numa crise, e essa crise ela vai ter desdobramentos, ela terá grandes desdobramentos. E que sentido? Primeiro, do comunismo, a Alemanha não quer. O capitalismo, ele trai, na visão alemã, ele nos trai, exatamente porque os recursos foram cortados. Sendo assim, se a democracia e o capitalismo não nos atendem, e o comunismo também, eu não quero nem pensar, o que a queda da Bolsa de Nova York acabou gerando para a nação alemã? Acabou sendo o combustível, a semente que vai germinar, principalmente relacionado ao nazismo. Então, o nazismo ele vai ganhar muita força exatamente porque, para uma Alemanha que tentava buscar soluções para sair de uma crise, tendo o comunismo que ela não quer, e tendo dado uma chance para o capitalismo que quebra com a crise da Bolsa de Nova York, então a Alemanha ela observa o nazismo como a única saída para todos os seus problemas relacionados à crise. Adolf Hitler, portanto, chega ao poder e a partir disso ele começa uma outra questão que nós vamos trabalhar na próxima aula, que aí sim é de fato nós vamos trabalhar a Segunda Guerra Mundial e todos os seus precedentes. Tudo bem? Então, por enquanto paramos por aqui, mas na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto.